A gente não está entendendo isso. Contudo, a gente não pode fazer enfrentamento a violências contra pessoas que são discriminadas. Um exemplo bárbaro e absurdo que pode acontecer com o projeto que o Renan falou aqui, o PL 122, é que, por exemplo, se existe uma pessoa, vamos supor, vou nem colocar evangélico no meio, um muçulmano ou evangélico, que por acaso tenha contratado uma babá, que depois descubra que ela não faz parte da sua religião e ele queira demitir, ele pode demitir. Não tem lei que impeça essa pessoa demitir ele sem justa causa, simplesmente porque ela não compactua de sua fé. Mas, se a gente for demitir, depois que essa lei for aprovada, uma pessoa, simplesmente pelo fato dela ser homossexual e você não queira aquela pessoa, aí vai ser preso, pena de prisão, 2 ou 3 anos, sem direito nem à fiança. A gente não pode criminalizar. Mais 2 minutos. Não podemos, de forma nenhuma, requerer direitos e a criminalização de quem não concorda com esses direitos. Sendo pouco tempo, a gente vai para o terceiro ponto. Eu quero mostrar e provar que o ativismo, não os homossexuais, o ativismo, está chegando em extremos de querer impor seus direitos e usando, sim, me desculpam, mas estão usando, sim, a intolerância em nome da tolerância. E a gente tem isso, como exemplo para dar, é o próprio Estatuto da Diversidade Sexual, que está chegando no Congresso Nacional com a força de um projeto de iniciativa popular, onde tem determinados pontos, que inclusive eu conversava com o Bruno Farias hoje, determinados pontos que atacam, sim, a sociedade brasileira de uma forma muito trágica, eu poderia dizer assim. Como, por exemplo, e aí eu vou voltar à fala de Renan, quando ele quis dizer que eu disse que possivelmente a união homoafetiva com a adoção de filhos poderia dar em pedofilia. O que eu quis dizer é que se vocês pegarem as notas taquigráficas e a gravação do vídeo que foi feito naquele meu discurso naquele dia, quando eu disse da pedofilia, eu estava tratando do artigo 5º, inciso 1º, do anteprojeto do Estatuto da Diversidade, onde diz que é indevida a ingerência estatal, familiar, social, para coibir alguém de viver a plenitude de suas relações afetivas sexuais. E isso, sim, eu considero a legitimação da pedofilia, por que não? Da bestialidade, de outras coisas mais. Por quê? Se você proibir a família, um pai e uma mãe, de tentar, ou dos pais, ou duas mães, como vocês queiram, que já está aí formatado esse tipo de família, ele proibir. Mais 1 minuto para a vereadora poder concluir. Você proibir, sim, o tipo de família, vários tipos de família. Hoje dizem vários. Eu chamo a atenção da plenária, tem diversos oradores inscritos, inclusive a militante Laura está inscrita, é a segunda inscrita por sinal, de forma que a gente acaba não permitindo o contraditório, o bom debate. Vamos deixar a vereadora concluir, que aí logo depois vocês podem contra-argumentar com todo o devido direito. Vereadora, você dispõe inclusive de mais 2 minutos por conta das intervenções. Obrigada. Então, assim, você não poder educar o seu filho como você quer, ele sendo uma criança. Nós estamos vendo casos aí absurdos, onde adultos estão namorando com crianças, que não têm até 14 anos, em que os pais proibiram e estão vivendo uma verdadeira guerra jurídica. Então, você proibir a pessoa de cuidar do seu filho como você quer, isso é um absurdo. E a plenitude sexual, o que seria plenitude sexual? Como é que a gente poderia definir, já que não tem uma limitação? A plenitude sexual você pode ter para a sua plenitude sexual. Se você gosta de se relacionar com crianças, de repente é a plenitude, está ali na lei. Se você gosta de animais, é a plenitude, está ali na lei. Não existe nenhum impedimento depois disso. E fora os outros artigos, retirar termos de pai e mãe dos documentos de identificação. O mais interessante é aquele que diz que havendo indicação terapêutica por equipe médica e multidisciplinar, quando a gente vê multidisciplinar, pode abranger médicos, psicólogos e tal,
de hormonoterapia e procedimentos complementares não cirúrgicos, a adequação de identidade de gênero, que poderá iniciar-se a partir dos 14 anos, esse dá arrepios, principalmente porque, da mesma forma que tem outro artigo que diz que é proibido, né, o atendimento por psicólogo de pessoas que querem sair da homossexualidade, aqui existe, não é verdadeira a recíproca, né? O Estatuto permite que exista, de repente, um estímulo ou ajuda para a pessoa mudar sua orientação sexual por equipe multidisciplinar e, ao mesmo tempo, em outro artigo, proíbe terminantemente, inclusive tem psicólogos que estão sendo cassados seus direitos de atender, vereador Fuba, nos seus consultórios, vários psicólogos estão tendo seus registros cassados, porque não podem atender pessoas que querem, por livre e espontânea vontade, deixar a homossexualidade. Ou seja, nós queremos... Vereadora, eu realmente pediria que a senhora concluísse, para a gente poder promover o debate. 1 minuto para a vereadora concluir. Queremos deixar aqui essas poucas palavras. Agradecer a oportunidade do contraponto, Renato, e dizer, é a primeira vez que eu estou aqui, e fui encorajada assim, porque eu acho que o bom debate tem que ter os dois lados. Tem que ter o contraponto, eu vivi isso com Sandra, eu vivi isso com o Renan muitas vezes, e vocês merecem todo respeito, do jeito que eu mereço todo respeito. Muito obrigada, senhoras e senhores. Gostaria de convidar